Fala galerinha, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevenancial Muraski e hoje nós vamos falar sobre o teorema do trabalho com energia cinética. Antes de mais nada, é muito importante vocês salientarem a respeito das atividades obrigatórias, certo? Faça as atividades que elas são extremamente importantes porque elas garantem sua frequência lá no sistema além daquela notinha extra, beleza? Tranquilidade? Gente, então vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão do teorema trabalho e energia cinética. Vamos lá. Pessoal, para isso nós vamos ter que retomar alguns conceitos bem básicos, né? Primeiro, nós falamos nas aulas anteriores sobre o conceito de energia. Falamos que energia é uma daquelas coisas que é mais fácil exemplificar do que conceituar. Bem, energia a gente pode dizer que ela é energia mecânica, energia associada ao movimento, a energia térmica, energia associada às trocas térmicas, ao calor, energia elétrica, certo? Essa maravilhosa que a gente tem aqui em toda a nossa casa, e as energias químicas, certo? Bem, a energia, ela tem uma grande grandeza, uma grande propriedade, melhor dizendo, que ela não pode ser produzida e nem destruída, apenas convertida de um tipo em outro. Isso é muito importante vocês entenderem, né? Essa propriedade que a energia acaba tendo do seu princípio de conservação, certo? Nós também vimos nas aulas anteriores sobre o conceito de energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento, em que sua fórmula de EC é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2, ou seja, energia cinética é igual a massa vezes a velocidade elevada ao quadrado, tudo isso sobre 2, ok? E nós também não podemos esquecer das nossas unidades, certo? As unidades básicas a gente tem aqui, nós temos as energias que envolvem o trabalho, certo? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí, e nós também temos o conceito de energia, que é tudo também medido em Joule, ok? Bem, o nosso trabalho que a gente falou aqui, ó, pessoal, trabalho é tudo aquela força que promove o deslocamento e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele aí, quando nós vamos dar uma ênfase especial para ele, ok? Gente, a relação entre energia cinética com trabalho. Se você procurar em alguns livros, alguns lugares aí, a gente tem as definições, né, sobre trabalho. O trabalho, se você observar aqui e fazer a leitura comigo, é a energia transferida para um corpo através de uma força. Quando a força aplicada no objeto favorece o movimento, o trabalho é positivo. Quando a força aplicada no objeto resiste ao movimento, a gente diz que esse trabalho é negativo. Essa definição, esse conceito eu tirei lá do Halliday, né, da 10ª edição, volume 1, página 361 a 364. Bem, também lá nesse mesmo livro, nós temos o conceito de energia cinética. A energia cinética é a energia associada ao estado de movimento de um corpo. Quanto mais depressa o corpo se mover, maior é a energia cinética. Quando o corpo está em repouso, a energia cinética é nula, certo? Mas eu quero apontar aqui para vocês um ponto bastante importante aqui que a gente tem que comentar. Vejam, eu assinalei aqui 4 palavrinhas, né? Vejam, trabalho é energia transferida, enquanto que a parte de energia cinética é a energia do movimento, a energia do estado envolvido. Bem, estão vendo uma relação que existe em que a energia cinética é a energia do estado, ou seja, a energia do movimento em si, daquela velocidade, ou seja, até uma certa velocidade eu terei uma certa quantidade de energia. Enquanto que quando eu faço a transferência de energia, ou seja, eu estou acrescentando energia ou reduzindo energia, lembrando que energia ela não é produzida e sempre transformada, ou seja, eu estou tirando de uma outra fonte, no caso, estou realizando um trabalho, existe uma realização de trabalho. Será que existe uma conexão entre esses dois? Pois bem, nós vamos falar sobre isso. Gente, olha aqui, ó, teorema trabalho e energia cinética. O que a gente consegue perceber? Que a variação da energia cinética, certo? Ela é igual ao trabalho total realizado sobre a partícula. Veja que tem uma palavra importante aqui. Nós estamos falando em variação, não energia cinética, certo? Em variação, ou seja, existe um aumento ou uma redução dessa energia cinética. E tudo isso está relacionado com o trabalho. Ou seja, quando eu transfiro energia para alguma coisa, para um corpo, por exemplo, para um sistema, eu estou, nesse caso, variando a sua energia cinética. Eu posso estar, como falei, aumentando ou reduzindo essa energia, consequentemente, aumentando ou reduzindo a sua velocidade. Bem, como é que a gente consegue relacionar tudo aqui, né? Eu fiz alguns passos primordiais aqui e a gente vai perceber como é que surge essa expressão,
certo? Bem, primeiro, nós vamos partir da ideia de que o trabalho é força vezes distância. Nós vamos lembrar também que essa força, de acordo com a segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Nós vamos fazer uma conexão com ele, com a famosa equação de Torricelli, certo? Então, pegando essa análise aqui, nós vamos ver o seguinte. Bem, se o trabalho ele é força vezes distância, eu posso vir aqui fazer uma substituição dessa força por massa vezes aceleração. Então, trabalho é igual a massa vezes aceleração vezes a distância, certo? Perceba que esse A vezes D, ou seja, W é igual a M vezes A vezes D, esse A vezes D aqui, ou seja, aceleração vezes a distância, eu posso fazer uma combinação com a equação de Torricelli. De que forma? Eu posso fazer o seguinte, se eu pegar a equação de Torricelli, que representa a velocidade ao quadrado final é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, eu posso fazer uma chuchadinha aqui, certo? Um bem bolado, em que eu vou isolar esse A vezes a distância, certo? A aceleração vezes a distância é igual a V ao quadrado menos VO ao quadrado, tudo isso sobre 2. Eu passo esse 2 dividindo para o outro lado. O que eu fiz aqui? Eu faço uma substituição desse termo aceleração vezes distância aqui dentro. Então, o que vai ter para mim aqui é o seguinte, W vai ser igual a M vezes V ao quadrado menos VO ao quadrado, tudo isso sobre 2, certo? Se eu fizer uma distributiva aqui dentro, certo? Eu vou achar isso aqui, M vezes V ao quadrado sobre 2 menos M vezes VO ao quadrado sobre 2. Ou seja, trabalho é igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2 menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Vejam que esse M vezes V ao quadrado sobre 2, ele é justamente a energia cinética. Nesse caso, a energia cinética inicial, melhor dizendo, final, e essa aqui é a energia cinética inicial. Então, eu posso dizer que o trabalho ele é igual a diferença, né, entre a energia cinética final com a energia cinética inicial. E, com isso aqui, eu posso dizer que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Vejam, né? Aqui surgiu o termo de energia cinética com essa jogadinha de fórmulas aqui. Ok, meus queridos? Bem, o que a gente tem mais aqui também? Se você for analisar, então, com isso aqui que eu fiz, né, com essa dedução que eu fiz com vocês, eu posso perceber o seguinte, que a energia cinética, depois da realização do trabalho, ele é igual à energia cinética antes da realização do trabalho, ou seja, a energia cinética inicial, mais o trabalho realizado. Ou seja, eu posso causar uma mudança de energia cinética desde que eu acrescente um trabalho envolvido por uma força, certo? Vejo que essa dedução que eu estou mostrando aqui para vocês, ela é simplesmente uma jogadinha de termos, né? Eu joguei literalmente essa energia inicial aqui, negativa, passei para o outro lado positivo, e a gente pode ter essa expressão aqui. Ok? Tranquilidade, pessoal? De boa? Então, vamos lá. Parece difícil, mas é importante a gente deduzir e saber de onde que saem as equações, as fórmulas, assim por diante. Gente, então, vamos iniciar aqui através de um quiz, certo? O quiz ele faz o seguinte. Quando a energia cinética de um automóvel aumenta, o que ocorre com o trabalho das forças sobre ele? Essa é a primeira pergunta. Segundo, se a energia cinética do veículo triplica, o que acontece com o trabalho realizado sobre ele? Vejam que nós estamos falando em energia cinética triplicada aqui nessa relação. O que acontece com ele? Item A, o trabalho ele aumenta e o trabalho triplica na segunda situação? B, aumenta e o trabalho fica 9 vezes maior? C, o trabalho diminui e o trabalho fica 9 vezes maior? Item D, o trabalho diminui e fica 3 vezes menor. Certo? Gente, vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde essa questão aí. Até mais, queridos!
E aí, pessoal, conseguiram resolver o exercício? Entender a relação aqui, a famosa malandragem com relação à parte da matemática aqui, gente? Vamos lá, então. O que acontece com a energia cinética de um veículo quando ele aumenta, certo? Primeira coisa, ela também irá aumentar, certo? Agora, se a energia cinética desse veículo triplica, o que ocorre com o trabalho? Ele também vai triplicar. Por que isso, pessoal? É só a gente lembrar da expressão que a gente falou antes, que trabalho é igual à variação de energia cinética. Se a energia cinética ela irá triplicar, essa proporção também irá aumentar da mesma forma. Beleza? É uma proporção entre elas ali. Beleza, queridos? Próxima questão. 2. Analisa a afirmação. Sabendo que a energia cinética de um corpo é possível saber, sabendo a energia cinética de um corpo, é possível saber o trabalho de uma força para fazê-lo parar. De novo, sabendo a energia cinética de um corpo, é possível saber o trabalho de uma força para fazê-lo parar. Essa afirmação está certa, pois o trabalho é igual à energia cinética de um corpo? B. Certa, pois o trabalho é análogo à variação da energia cinética? C. Errado, pois não há trabalho para parar um corpo, ou seja, ele para sozinho, por exemplo. Ou item D. Errado, pois o trabalho depende da força e da distância necessária para parar o corpo. E aí, gente? Pensem, não cai na pegadinha e daqui a pouco a gente volta para responder essa questão.
Conseguiram resolver a questão? Entenderam o conceito aqui? Vamos lá. Analisando essa afirmação, sabendo que a energia cinética de um corpo sabendo a energia cinética de um corpo é possível saber o trabalho de uma força necessária para fazer pará-lo, essa afirmação está o quê? Está certa. Né? Por que está certa? Veja que tem duas opções certas aqui e praticamente existe uma leve diferença entre a alternativa A e B. Né? Percebam que o item A ele fala assim, certa, pois o trabalho é igual à energia cinética do corpo, e item B é certa, pois o trabalho é análogo à variação da energia cinética deste corpo, certo? Ou seja, a gente tem que lembrar da definição de trabalho, que trabalho é igual à variação da energia cinética. Beleza, gente? Tranquilidade? E esses outros aqui, né, não tem nada a ver aqui, porque primeiro, né, a gente para lembrar que a energia cinética ela é conservada, tem que ter alguma coisa para poder dissipar essa energia, no caso como um trabalho, certo? E essa questão aqui alternativa também, alternativa D não tem nada a ver. OK, gente? Vamos lá. Próxima questão. Essa aqui é legal, né? Vejam, o motociclista em sua moto de massa igual a 200 kg, somando motociclista e moto, com velocidade de 18 km por hora, acelera até atingir a velocidade de 90 km por hora. Qual o trabalho da força resultante que atua no conjunto motociclista e moto? Certo? Vejam, isso aqui é uma questão teórica. Essa aqui é uma questão que vocês precisam agora pensar um pouquinho, precisam lá pegar seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu borrão e começar a fazer um pouco de cálculo aqui, porque afinal é importante a gente fazer esse tipo de análise também, ok? Eu vou dar um bom tempo para vocês e daqui a pouco a gente volta para responder essa questão.
questãozinha aqui, ela é bala, velho. Essa aqui é uma questãozinha campeã, certo? A gente vai conseguir determinar esse trabalho dessa força aqui. Eu vou perguntar depois para que a gente vai determinar isso, né? Primeiro, né, vamos lembrar dos dados ali. Gente, depois a gente discute o porquê que a gente calcula trabalho, tá? Pessoal, vamos ver os dados que a gente tem. Primeira coisa que em física a gente sempre faz uma análise da informação, certo? A gente sempre tem que ir, por exemplo, ir para o barbeiro, né? Fazer a barba, aquela coisa toda, fazer aquela limpada, tomar aquele banho gostoso. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar os dados e irá fazer uma análise deles, né? Lembre-se que eu conversei com vocês que em mecânica a gente sempre trabalha com as unidades oficiais, certo? Tudo sistema internacional de medida, ou seja, tudo que é quilograma, é joule, é metro, metro por segundo, segundo e assim por diante, certo? A gente já conversou sobre isso e aqui é a dica fera que eu posso dar para vocês. Bem, primeira coisa, vamos analisar o seguinte, ele deu a massa, 200 kg, tá de boa, certinho. Ele deu a velocidade inicial. Essa velocidade inicial é 18 km por hora. Lembra que eu conversei com vocês nas aulas anteriores? Fique esperto com unidades do tipo assim, 18, 54, você tem seus números meio quebradão. Ele está pedindo para você converter para metro por segundo, ele está implorando para você isso. Sabe? Se você fazer exercício, você vai perceber que esses números são bastante comuns, certo? Então, você vai ter aqui que a velocidade inicial de 18 km por hora é igual a 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Como é que eu faço isso? Muito simples. Eu venho aqui, pego 18 e divido por 3,6. Da mesma forma como eu fiz aqui. A velocidade final da motocicleta é 90 km por hora. Eu dividi por 3,6 e eu achei a velocidade de 25 metros por segundo. O que a gente vai ver aqui, pessoal? Primeiro, nós vamos trabalhar com a variação da energia cinética em cima disso, certo? Ou seja, eu vou calcular o trabalho através da variação da energia cinética. E nós vamos utilizar essa equaçãozinha aqui, que é mais fácil, ela está aberta, que energia cinética e trabalho é igual à variação da energia cinética, ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial, certo? Então, vamos lá. Pessoal, fazendo substituição rapidinho aqui, ó, eu posso dizer o seguinte, que trabalho, como eu falei para vocês, é energia cinética final menos energia cinética inicial. Ou seja, eu vou colocar tudo num termo só. M vezes V ao quadrado sobre 2, velocidade final, menos M vezes V ao quadrado, tudo isso sobre 2. Se eu fizer a substituição, eu vou ter o seguinte, 200 é a massa da motocicleta, velocidade final, ela é 25 metros por segundo, tudo isso dividido por 2, menos 200 vezes a velocidade inicial, que nesse caso é 5 ao quadrado, tudo isso sobre 2, certo? A gente resolvendo aqui, tem várias formas de a gente resolver esse tipo de exercício, tá? Você pode simplificar, você pode fazer cada termo separado, depois só fazer a continha. A forma como você fazer isso é você que decide, certo? Então, diz o seguinte, ó, se você fizer a continha básica aqui, a gente vai achar o seguinte, que se eu elevar isso aqui ao quadrado, 25 ao quadrado, dá 625, multiplico por 200, vai dar 12.000, melhor dizendo, 125.000, esse valor aqui, essa operação de cima, certo? Dividido sobre 2, menos essa operação daqui, do 200 vezes 5 ao quadrado. Certo? Se você fizer essa operaçãozinha aqui, leva primeiro o 5, vai dar 25, 25 vezes 200 vai dar 5.000. Tudo isso sobre 2. Se você fizer a divisãozinha, né, a divisão que nós temos aqui do 125.000 dividido por 2 e 5.000 dividido por 2, você vai achar 62.500 menos 2.500. Ou seja, o trabalho vai ser igual a 60.000 joules. Coisa linda, hein? 60.000 joules. E é justamente a resposta que a gente tinha decidido ali no final. Certo? 60.000 joules. Isso aqui representa energia que de alguma forma durante o impacto tem que ser dissipada de alguma maneira. Por isso que é importante a gente saber o trabalho nesse caso. Certo? Gente, tranquilidade? Conseguiram? Agora eu vou fazer com vocês um outro exercício bala, certo? Um exercício clássico aqui sobre projétil, certo? Que a gente quer saber, por exemplo, a força, quer saber alguns dados sobre um disparo de um projétil, certo? Vamos lá, gente.
Outro exercício aqui, ó, fala o seguinte: um projétil de massa igual a 10 gramas atinge o obstáculo com velocidade de 600 metros por segundo e penetra esse obstáculo 20 centímetros, na mesma direção do movimento. Perceba que está falando que está na mesma direção. Determina a intensidade da força média de resistência oposta pelo obstáculo à penetração, que é suposta constante. Veja, eu vou dar uma dica para vocês. Lembre-se da fórmula de trabalho é igual a variação de energia cinética e lembre-se que trabalho é força vezes distância. Faça uma combinação entre eles. Eu vou dar um bom tempo para vocês e daqui a pouco a gente volta para responder essa questão. E aí, pessoal, conseguiram resolver? Meus aluninhos lá do litoral, lá de Paranaguá, do Alberto Gomes Veiga, do Carmen Costa, conseguiram resolver a questão? O pessoal do Nortão do Paraná conseguiu resolver? Questãozinha bala, questão fera aí, gente.
Vamos lá, questão boa de cair no vestibular. Isso aqui é uma delícia de cair. Gente, então o que a gente faz aqui, ó? Primeira coisa, vamos analisar o exercício, vamos analisar os dados que a gente tem aqui, ó. Pessoal, primeira coisa, ó, veja que a massa está em grama, certo? Vamos fazer aquele jump, né? Aquele touch, vamos dar aquela convertida aqui para quilograma, certo? Vamos analisar que nós temos aqui também a questão da velocidade inicial. A velocidade inicial que o projétil atinge atinge o obstáculo aqui de 600 metros por segundo. Vamos lembrar também que a velocidade final nesse caso é zero. Por quê, gente? O projétil parou dentro do obstáculo, certo? Beleza, essas são as informações que eu tenho disponível aqui. Ah, outra coisa, né? A gente acabou esquecendo que a distância que ele percorreu foi de 20 centímetros dentro do projétil, né? Dentro do obstáculo, ou seja, 20 centímetros eu vou passar para metro, passar para zero dividido por 100 dá 0,2, ok? Aqui, ajustei as unidades, fiz aquele ajuste que precisa. Vamos analisar agora as fórmulas aqui, gente. Pessoal, trabalho é igual à variação da energia cinética, ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial, certo? Eu vou partir dessa ideia. Eu também vou lembrar que trabalho é força vezes a distância. Então, qual é a jogadinha que eu vou fazer aqui? O que eu quero saber é a força. Eu preciso do trabalho e preciso da distância. A distância eu já tenho, mas o meu problema é que eu não tenho trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o trabalho através dessa variação aqui, certo? Então, vamos ao quadro aqui, gente. Para mim calcular esse trabalho, eu vou lembrar disso aqui, ó, que é energia cinética final menos energia cinética inicial. Eu posso calcular esse trabalho da seguinte forma, certo? Olha lá, m vezes v ao quadrado sobre 2 menos m vezes vo ao quadrado sobre 2, certo? Vou fazer a substituição de dados, lembrando que isso aqui é energia cinética final e isso aqui é energia cinética inicial, né? Então, substituindo os valores, nós temos 0,01 vezes a velocidade, que é 600 sobre 2, elevado ao quadrado, tudo isso sobre 2, menos a... Desculpa, acabei cometendo um erro aqui. Velocidade final, ela é zero, né? A velocidade inicial, nesse caso, é 0,01 vezes a velocidade inicial, 600 elevado ao quadrado, tudo isso sobre 2, certo? Lembrando aqui, né? Só lembrando que a velocidade final, ela acaba sendo zero. Gente, resolvendo isso aqui, ó, eu não vou ficar abrindo muito, né? Mas veja que isso aqui, para nós, vai ser tudo zero, né? Porque o número multiplicado por zero é zero, certo? Dividido por zero, né? Dividido o número zero dividido por 2, também acaba sendo zero. Então, o que vai me sobrar é essa resolução aqui, ó. Essa parte, né? Da velocidade inicial aqui. Então, se eu resolver isso, eu vou achar o valor de 1.800 Joule, certo? Então, eu achei o nosso trabalho envolvido, ou seja, a energia que tem que ser transferida para o bloco, ela é de 1.800 Joule, certo? E a partir dessa ideia, né, lembrando que isso aqui é um trabalho negativo, né? Percebam que eu coloquei ali um sinalzinho de menos, né? Eu vou até destacar o sinalzinho de menos aqui para vocês, ó, o sinalzinho de menos, por causa que é uma energia que tem que ser dissipada, certo? Então, a partir dessa ideia, nós vamos ter o seguinte, que trabalho é igual a força vezes a distância, ou seja, menos 1.800 é igual a força vezes 0,2, né? E se eu passar dividindo para o outro lado, eu vou achar o valor de 9.000 newtons negativo, né? Porque é uma força de resistência, né? O bloco está resistindo à penetração desse nosso amiguinho ali, certo? Então, alternativa correta, eu coloquei 9.000 aqui em módulo, certo? Mas ele acaba sendo negativo, porque é uma força de dissipação envolvida aqui. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado da nossa aula. Então, retomando aqui, nós falamos sobre trabalho mecânico, aquela energia que é transferida para os objetos, e nós temos que lembrar que a energia cinética, aquela energia cinética que é associada à velocidade, ao estado de um objeto, de um corpo, ok? Obrigado pela atenção de todos e até mais, meus queridos.